Atos dos Apóstolos, capítulo 2, vamos ler do verso 42 ao verso 47, e depois vamos ler capítulo 4, do verso 32 ao verso 35. Atos 2, 42 a 47, e depois 4, 32 a 35. A palavra de Deus diz: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Agora o capítulo 4, a partir do verso 32, diz: Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Amém. Pai, mais uma vez estamos juntos na Tua casa. Pela segunda vez nesse dia, Tua palavra foi lida diante de todos aqui. E nós queremos, Senhor, ouvir Tua voz nesse lugar. Queremos receber a palavra que nos dá direção, palavra que nos alimenta espiritualmente, Senhor. Não é só de pão que vivemos, mas sim da palavra que sai da Tua boca. É essa que alimenta a nossa vida. E é essa que queremos, Pai. E te pedimos, fala ao nosso coração. Não estamos aqui interessados em doutrinas de homens, em filosofias inventadas pelo mundo, Pai. O que queremos é ouvir Tua voz. Pelo poder do Espírito Santo, vem falar conosco. E usa a minha vida para que eu seja um instrumento em Tuas mãos. E debaixo do poder e da unção, a Tua palavra seja ministrada aos nossos corações. Assim eu oro com eles, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Amados, nós somos uma igreja. Posso afirmar isso? Nós. Não o prédio, não a instituição, mas cada crente nesse lugar é a igreja do Senhor. A pergunta que eu quero deixar hoje para nossa reflexão, nesse dia de aniversário da igreja: será que nós, como igreja, temos sido aprovados por Deus? Deus, ao olhar para nós, nos aprova como igreja. Isto é significante porque, quando lemos no livro do Apocalipse as cartas de Jesus àquelas 7 igrejas, nós vemos muito bem que o Senhor está de olho nas igrejas. Ele está em cada uma daquelas cartas dizendo coisas que Ele aprova e coisas que Ele reprova na vida, na existência daquelas igrejas. E nós, como eu disse, hoje somos igreja. Mas será que Deus tem nos aprovado como igreja? Eu tenho agido e me comportado como Deus deseja? Como Deus espera de mim esse comportamento, essa atitude de cristão, de igreja do Senhor, para levarmos esse nome tão precioso, igreja de Deus, a uma mudança, a um comportamento que nós devemos apresentar. E a reflexão que eu queria fazer contigo hoje é saber, pela Bíblia, se nós estamos de fato vivendo a igreja que Deus deseja, se nós estamos de fato vivendo dentro dos propósitos do Senhor. E eu, como pastor da igreja, como disse hoje pela manhã, desde a sua fundação, eu tenho sempre uma visão para a igreja, um sonho em relação à igreja,
e ainda não chegamos aonde poderíamos chegar, ainda não fizemos tudo o que poderíamos fazer, há sempre algo a mais a ser acrescentado, mas quando eu me deparo com a palavra de Deus e vejo alguns modelos, alguns exemplos que Deus tem para nós como igreja, alguns princípios que Ele nos apresenta e que nós não podemos nos afastar desses princípios. Eu li com vocês aqui alguns textos que falam daquela igreja inicial, como eu fiz hoje pela manhã, usando também textos do livro de Atos dos Apóstolos. A igreja que muitos chamam de igreja primitiva, ela é narrada nesses versículos. Sua prática de vida, seu comportamento, é todo mostrado aqui nesses versículos que nós acabamos de ler. E como eu disse pela manhã, mas repito agora para você que pela manhã não esteve, nós temos que seguir os princípios aqui apresentados. Veja, eu afirmei que é ilusão pensar que voltaremos à prática da igreja primitiva, até porque o próprio nome indica que algo primitivo é algo ainda não evoluído, é algo ainda inicial que pode ser melhorado e aperfeiçoado. Então eu não quero ser como a igreja primitiva, eu quero que a gente avance ainda mais, que a gente possa ser ainda melhor, porque os princípios nos foram dados. Agora precisamos seguir os passos, mas evoluir, fazer ainda melhor do que aquilo que foi feito. Não quero ser uma cópia daquela igreja, até porque é ilusório. Eu falei isso hoje pela manhã, se você não esteve, escute depois pela internet. É ilusório querer ser uma cópia da igreja primitiva na sua maneira de administração, porque ela estava dentro de um contexto da época, daquele momento em que a igreja foi criada. Mas o que precisamos trazer para nós são os princípios comportamentais. Esses princípios ainda são válidos e ainda precisam ser vividos por cada um de nós, para que a gente seja a igreja desejada por Deus. Eu não quero que nós sejamos a igreja que eu desejo, mas a igreja que Deus deseja. E eu creio que Deus tem planos para a sua igreja. Por isso nos constituiu e por isso tem nos mantido, porque há planos, há desejos de Deus. E eu queria questionar junto com você essa noite, se eu e você estamos atendendo aos anseios de Deus. Eu e você temos sido crentes da maneira como Deus deseja que a gente seja? Nós temos sido a igreja desejada por Deus? Ou você acha que Deus não tem nenhum desejo em relação a nós como igreja? Ele nos colocou aqui em São Cristóvão por acaso, nos jogou aqui. Não. Há um plano de Deus, há um desejo de Deus sobre isso. Mas nós temos atendido a estas expectativas? Então eu queria olhar um pouquinho para os textos que a gente leu e relembrar junto com você alguns princípios de Deus para a igreja que jamais caducarão, que continuam válidos até o dia de hoje e que eu creio Deus ainda está esperando encontrar isso na igreja. A despeito de tanta coisa errada que tem acontecido hoje no meio da igreja, Deus sempre tem um remanescente que permanece fiel, que não se dobra a Baal, e que sejamos nós parte desse remanescente. Eu creio que esse é um desejo de Deus. Olhando para a igreja em Atos dos Apóstolos, algumas características, queridos, nós precisamos imitar. Só que hoje está muito difícil visualizar essas características naquilo que chamamos igreja hoje. Por causa da época que vivemos, por causa desse contexto histórico que estamos hoje vivendo, desse pensamento coletivo que tem se instalado, dessa modernidade maligna que tem se infiltrado na igreja, nós por isso temos nos afastado tremendamente desses princípios, e que são princípios absolutamente simples, não é nada de outro mundo, mas nós estamos muitas vezes afastados disso. Volta lá em Atos capítulo 2 e leia comigo o versículo 42. Olha o que diz a Bíblia sobre aquela igreja. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Quer coisa mais simples do que isso, irmãos? Isso é a simplicidade da vida cristã.
Isso é a simplicidade da vida na igreja. Perseverar em quê? Doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e orações. Isso é a essência da igreja. Veja, ele não fala aqui de atividades, de programações, de eventos, de encontros, de congressos. Ele fala de coisas básicas e simples. Doutrina apostólica, perseverar nela. Comunhão, partir do pão, orações, coisas simples do dia a dia de qualquer cristão, mas que requerem uma perseverança, e a palavra-chave do versículo é a perseverança. Aquela igreja inicial, ainda primitiva, nos dá aula de perseverança, irmãos. Perseverança é algo que já não encontramos mais na igreja moderna, na igreja do presente século. Ninguém persevera mais em nada. Como eu disse, queridos, perseverança é uma resistência que vai além da dificuldade, da adversidade, da oposição. A pessoa perseverante, ela continua insistindo, mesmo que todas as forças lhe sejam contrárias. Ela continua remando, ela continua insistindo em ser diferente, mesmo que tudo à sua volta esteja contaminado. Isso é perseverança. Quantos de nós que hoje estamos nas igrejas espalhadas por aí, podemos dizer que somos perseverantes? Muitos de nós não perseveram em nada, o primeiro sinal de dificuldade dão no pé. A primeira resistência já estão abrindo o bico. Não é assim que estamos fazendo? Aonde está a perseverança da igreja? E veja, quando perseveramos, ainda perseveramos em coisas erradas, que não mereciam a nossa perseverança. Por isso o exemplo bíblico da igreja de Atos é a perseverança em coisas básicas, mas ao mesmo tempo essenciais. Na doutrina dos apóstolos. Hoje em dia, na igreja atual, tem gente que tem arrepio só de ouvir falar na palavra doutrina. Parece que virou coisa errada, né? Doutrina é coisa errada. Já ouviu isso? Esse pensamento coletivo de que doutrina é uma coisa errada. Antigamente as igrejas até denominavam o culto de doutrina, né? E tem uma importância enorme o culto de doutrina, porque o que quer dizer doutrina? Doutrinamento é ensinamento. Ora, e o que é importante, tão importante na igreja? Ensinar, instruir, é essencial. Deus nos chamou para instruir, Paulo chama Timóteo para instruir, diz o que você recebeu, instrui a outros para que esses também deem instrução. Então, instruir é fundamental, doutrina é fundamental, aprendizado na igreja é fundamental. Mas muitos crentes atuais não querem aprender coisa nenhuma, querem uma resposta imediata, um aqui e agora, querem um abracadabra, querem uma solução mágica, e não uma perseverança em aprender. Amados, se você não tiver perseverança em aprender, você não passa nem de ano no colégio, nem na faculdade, nem em lugar nenhum que você entre, em curso algum que você faça. Em tudo que você se propõe a aprender, haverá sempre uma dificuldade, haverá sempre uma barreira. Falava hoje ainda na reunião de liderança sobre seminários, sobre a dificuldade que encontramos quando queremos fazer um seminário, uma preparação teológica. Sempre há uma barreira. Pessoas muitas vezes pegam ônibus, conduções diversas para chegar num lugar, depois de um dia de trabalho, ainda vão ter uma outra carga de estudo. É assim que a gente vai, é assim que a gente aprende, com dedicação, insistindo. Agora, hoje na igreja que não persevera mais no aprendizado, qualquer coisa é desculpa. Como eu disse pela manhã, qualquer coisa é desculpa não vir à igreja. Qualquer coisa é desculpa para deixar de vir. E quando você não vem, você deixa de aprender. Não vai me falar que não, porque é verdade, meu amado. Faça você um curso de medicina, de psicologia, do que você quiser, e falte a maioria das aulas. O que você acha que você vai aprender? Nada. Você não vai se formar, você não vai aprender. Se formar, você comprou um diploma. Botou dinheiro na mão de alguém, não é possível. Porque se você não vai na aula, como você vai aprender? Não há substituto para isso. Não há aula pela internet que seja melhor do que a presencial. Não existe curso online que seja melhor do que presencial. Não existe. Isso é teoria, queridos. Mas é preciso perseverança na doutrina.
no aprendizado. E às vezes é chato sim, mas é coisa chata que faz bem para a gente, né? Remédio amargo que cura, né, irmão? É assim que funciona. Então, é complicado muitas vezes, né? Você trabalhou, mas você tem que aprender, tem que ir lá e tem que ouvir e tal. Mas aquela igreja tinha isso por princípio, o princípio da perseverança. E como eu disse, perseverança só se aplica quando há oposição. Porque se é fácil, não tem perseverança. É só levar. Se é fácil, vai na onda. É ou não é? Mas se é necessário perseverança, porque há oposição, porque há barreira, porque há resistência. A resistência às vezes sou eu, minha preguiça, meu estado mental. Tudo isso é oposição ao que Deus deseja. Mas a igreja perseverava nessa doutrina, na necessidade de aprender a doutrina apostólica, o ensinamento que vinha dos apóstolos, que seria a base da vida cristã. Hoje em dia, qual é a base da nossa vida cristã? Para alguns, é caixinha de promessa. Já viu o horóscopo de crente? Mete a mão, arranca um versículo e vê se o dia vai ser bom. É igual horóscopo de jornal. Essa tem sido a base de um monte de gente que hoje está na igreja. Não entende nada de Bíblia, não sabe a relação entre um texto e outro, não sabe de coisa nenhuma. E aí está à mercê de pastor safado, que tem aos montes por aí, para te ensinar errado, tomar dinheiro do teu bolso. Porque você não sabe nada. E quanto menos sabe, mais você é enganável. Não é? Por quê? Porque não persevera. E a Bíblia diz que o povo de Deus está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento, lhe falta perseverança na doutrina apostólica, no aprendizado que é necessário para a sua vida, para a minha vida. E nas demais coisas básicas que o texto diz, comunhão. Meu amado, que é coisa que precisa mais perseverança do que comunhão? Sabe por que comunhão precisa de perseverança? Eu tenho comunhão com quem? Comigo mesmo? Não, né? Existe comunhão eu comigo mesmo? Estou bem comigo, olha que maravilha. Estou resolvido. Só existe nas revistinhas Contigo, Carina, essas coisas, né? Nem existe mais isso. Mas porque não existe. Comunhão sozinho? Não existe comunhão sozinho. Existe? Você tem comunhão com quem, irmão? Hein? Com o outro. Está aí do teu lado, ó, dá uma olhadinha. É com esse aí que você tem que ter comunhão. E esse cara que está do teu lado é complicadíssimo. Esse ser humano que está aí do teu lado é um bicho complicado. E isso inclui você. Então, pensa comigo aqui. Como é que eu vou ter comunhão com um bicho complicado igual a mim? Igual a você? Tem que ter perseverança. Porque mesmo diante de todas essas dificuldades que o relacionamento vai apresentar, que um dia você está bem, um dia eu estou bem, um dia a gente está meio mal e tal, vai ter dificuldade, vai ter atrito nesse relacionamento. Mas quando eu persevero na comunhão, quer dizer que eu me esforço a superar as barreiras e as dificuldades que essa mesma comunhão me proporciona. E tem gente que acha que comunhão é só coisa boa. Não, não é só coisa boa. O resultado é bom, mas o caminho é difícil. O caminho é complicado. Por isso é necessário perseverança. Se fosse fácil, como eu disse, não precisava usar a palavra perseverança. E tem que perseverar em partir o pão, em ter comunhão, que inclui o partir do pão, o compartilhamento das necessidades. Tem que perseverar nas orações, é coisa que já não se encontra mais. Pessoas hoje oram uma, no máximo 2 vezes, na terceira já não oram mais, na quarta já estão longe da igreja. Mas aquele povo perseverava em oração. Por que tem que perseverar em oração? Porque nem tudo que eu peço eu recebo na hora que eu pedi. Senão não precisava usar a palavra perseverar. Como eu te ensinei, perseverar é continuar insistindo apesar das barreiras, dificuldades, oposições. Orações sofrem oposições até espirituais. A gente viu outro dia aqui no texto de Daniel. Então eu tenho que continuar. E Daniel, por 21 dias, perseverou em oração. Perseverar em coisas básicas, irmãos. Deus está querendo isso da igreja. Deus está esperando isso de nós. E a ordem de Jesus é perseverança. Lá em Apocalipse 2,10, o que está escrito lá, irmãos? Ser fiel até a morte, lá no final. Olha lá.
e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte. Estou com Deus e não abro. Estou na doutrina apostólica e não abro. Estou na comunhão e não abro. O irmão pode me xingar, pode pisar no meu pé, mas eu estou na comunhão e não quero nem saber. Eu vou perseverar, eu vou ganhar esse cara. Eu vou ganhar esse irmãozinho difícil aí, né? Eu vou continuar perseverando. Eu vou perseverar em orar, eu vou perseverar em compartilhar aquilo que Deus tem me dado, eu vou continuar perseverando. Chamada de Deus. E o que a gente encontra na igreja chamada primitiva é essa perseverança. Veja outra coisa que encontramos nessa igreja, versículo 44, de Atos 2. Diz assim: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Agora o capítulo 4, verso 32, fala a mesma coisa. Da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. O texto fala de unidade, comum, união, comunhão, comum, unidade, comunidade. Daí vem as palavras, queridos. O texto, então, dizia que aquela igreja tinha unidade. Tinha algo comum que era mais forte do que qualquer diferença que os separava. Nós temos diferenças. Temos ou não temos? Alguns de vocês conseguem não ser fluminense. É uma pena, mas acontece. É uma diferença entre nós. Graças a Deus. Anota o nome dele. A gente tem diferença, não tem? Mas a unidade, a comum unidade, o que nos une é mais forte do que aquilo que nos separa, do que aquilo que faz a gente divergir, entende? Então essa igreja tem como princípio, que é um princípio de Deus, essa unidade, apesar das diferenças. Unidade não é todo mundo estar igualzinho, todo mundo virar fluminense, isso não é unidade, entende? Seria bom, mas não é unidade. Isso não é unidade. Mas a unidade é, apesar das diferenças, nós estarmos juntos. E nós termos tudo em comum, comum união de tudo aquilo que temos da parte de Deus. Então, esse é o plano de Deus para a igreja. Deus não está com o desejo de que essa igreja tenha 10 mil membros, se esses 10 mil membros não forem unidos. Não adianta. É ruim ter 10 mil membros? Não sei se é ruim. Tem lado bom e tem lado ruim. Sim, como tudo, tem lado bom e lado ruim. Agora, se Deus deseja isso, eu não posso dizer isso. Porque uma coisa eu sei, o que Deus deseja não está relativo aos números, mas está relativo ao comportamento, está relativo à postura. Se Ele quiser 10 mil, certamente Ele quer 10 mil unidos. Porque 10 mil, com um time de 3 mil aqui, um de 2.500 ali, um de 4... Não, isso Deus não quer. Com grupinhos e panelinhas para um lado e para o outro, isso não é de Deus. O que é de Deus é unidade. O que é de Deus é, apesar da diferença de pensamento, de opinião, de qualquer coisa que haja entre nós, estamos unidos, estamos juntos. Isso Deus deseja. E aí, amado, não importa número, o que importa é a qualidade nesse momento. E essa qualidade é a qualidade que faz diferença. Quero ler com você Efésios, capítulo número 4, versículo 3 até o versículo 6. Isso eu posso dizer que Deus deseja para a igreja, ou como alguns gostam, Deus sonha. Ainda não me convenci que Deus sonha, mas tudo bem, vamos usar poeticamente essa frase. Efésios capítulo 4, versículo 3 ao versículo 6, diz assim: esforçando-vos diligentemente por preservar o quê? A unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor,
uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. O mesmo Deus que está em mim é o Deus que está em você. Mesmo a gente tendo pensamentos diferentes em alguma área, em alguma situação, mas o mesmo Deus que está em mim é o Deus que está em você. Só há um, não há outro. Não há diversidade de Deus, amados, há um Deus único e verdadeiro. E é nessa unidade que o Senhor nos quer ver caminhar. Mas o verso 3 diz: esforce-te diligentemente para preservar essa unidade. Por que ela precisa ser preservada? Por que é necessário perseverança? Porque as lutas são muitas pela unidade. Os obstáculos são muitos. Satanás, o nosso inimigo, trabalha contra a nossa unidade. Quer nos separar, quer nos desestruturar, quer nos expandir, cada um para um lado. É isso que ele quer fazer. Então nós temos que batalhar com esforço, com diligência, por essa unidade, porque somos um em Cristo. E o texto lá em Atos diz que o coração e a alma, todos eram um. Que coisa bonita, né? Uma igreja ainda no seu surgimento, no seu início, mas todos tinham um só coração, todos tinham uma só alma, um só desejo, um só objetivo, embora pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, com preferências diferentes, mas não consideravam cada um o seu próprio bem, mas sim o da igreja. Amados, a unidade ela é possível quando eu abro mão de mim mesmo. Toda vez que eu quero reivindicar meus direitos, que eu quero me impor, todas as vezes que eu quero sobressair, todas as vezes que eu quero ser respeitado, considerado, eu estou lutando contra a unidade. A unidade é possível quando nós abrimos mão de diversas coisas destas, ao nos submeter uns aos outros, como a Bíblia nos recomenda fazer. Então, eu não considero o meu próprio bem, mas sim o bem da igreja. Todas as lutas que nós tivemos aqui na nossa igreja, e eu posso testemunhar todas elas, porque estou aqui desde a fundação. E como eu já vi lutas aqui, irmãos, como eu já vi embates aqui, mas em todos eles há algo em comum. Na hora que há uma crise, na hora que há uma dissensão, na hora que há uma separação de alguns e tal, uma saída de outros, sempre há por trás o próprio interesse. Sempre o próprio interesse, acima do interesse da igreja. As pessoas na hora H dizem que amam a igreja, mas na hora H só pensam em si mesmas. Só pensam no que é melhor para elas. Não pensam no que é melhor para a igreja. Não pensam na coletividade. Então cada um busca o seu próprio interesse. A igreja em Atos tem isso para nos ensinar. Eles perseveravam na unidade porque deixavam de lado os seus interesses em prol do interesse comum da igreja. Deixavam de lado suas preferências em prol do interesse comum da igreja, da unidade pela qual devemos lutar, como a Bíblia nos recomenda fazer. Volta lá no texto em Atos. Vamos ler capítulo 4, versículo 20. Atos 4, 20. Uma outra característica dessa igreja. Dizem assim os apóstolos: pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Veja como eles falam. Não podemos deixar de falar. O que é isso, queridos? Não podemos deixar de pregar. Não podemos deixar de anunciar as verdades que nos foram reveladas, que deslumbramos com os nossos próprios olhos. E eles estavam sendo ameaçados. Estavam dizendo: não falem mais de Jesus, não falem mais disso que vocês viveram. E eles estão aqui dizendo: não podemos deixar de falar. Que tipo de característica e princípio é este? É o princípio da responsabilidade. A igreja precisa ser responsável. E a igreja não pode deixar de anunciar o Evangelho. A igreja não se preocupa apenas com seus problemas pessoais. Ela quer fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus, e para isso Deus nos constituiu igreja, é que o Evangelho seja anunciado. Então, como disseram aqueles apóstolos, nós precisamos dizer: não podemos deixar de falar do que temos visto, ouvido, aprendido.
não podemos deixar de cumprir a nossa responsabilidade. Responsabilidade. Igreja responsável é aquela em que todos sabem o seu papel, todos sabem o dever que têm para com o Evangelho, anunciá-lo de qualquer forma que for possível e disponível para você, não deixando de fazê-lo, se preocupando com seus próprios problemas. E veja, eles estavam sofrendo ameaça, mas mesmo diante da ameaça, foram unânimes em dizer: não podemos. Isso é ponto pacífico, não temos como deixar de fazer. Senso de responsabilidade. Como eu disse, valores que hoje não estão mais presentes na igreja. As pessoas não têm senso de dever, elas têm senso de direito. E alguns pastores até ajudam, porque ensinam às pessoas os direitos que elas têm. E ensinam as pessoas a reivindicar os direitos. Já viu? Teologia da prosperidade pura. Reivindique o que você quer, o que você precisa, exige, decrete, determine, é teu, vai que é tua, Tafarel. É assim. E você, eu quero isso, eu gosto disso. Mas quem diz os deveres que você tem? Você tem deveres? Tem direitos? Sim, tem direitos. Teu direito é ficar calado. Tudo que você disser pode ser usado contra você no tribunal. Esse é o teu direito. Mas você tem deveres. Dever de falar, dever de pregar, dever de ser usado por Deus naquilo que o Senhor tem para você. Isso é dever. Mas quando eu só penso em direitos, eu esqueço os deveres. E quando eu esqueço os deveres, eu não posso ser chamado de responsável. Se você tem no seu trabalho um colega de trabalho, ou um subalterno, ou mesmo numa sala de aula, você é professor, um aluno que não faz os seus deveres, um funcionário que não faz os seus deveres, você o chama de responsável? Qual a qualidade que você dá a ele? Irresponsável. Tinha o dever para fazer e você não fez. Isso acontece com os jovens aí? Não, né? Deixou de fazer o dever de casa. Você é um irresponsável. Jamais alguém vai dizer que você é responsável se você não cumpre os seus deveres. E qual o meu dever como cristão? Falar da palavra, daquilo que eu tenho aprendido, daquilo que eu tenho ouvido, compartilhar com a minha vida aquilo que eu tenho recebido na igreja que eu tenho frequentado. Então isso é um dever de responsabilidade. E aqueles irmãos tinham esse dever e eles ensinam isso para nós. Atos 4:33 diz assim, Atos capítulo 4, verso 33: com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia o que, irmãos? Abundante graça. Parou para pensar nisso? Uma igreja cheia de graça não quer dizer que tinha palhaço lá dentro, não, tá? Uma igreja cheia de graça. Você sabe o que é graça? Graça é um favor que você não merece. Então não tinham pessoas merecedoras lá. Muito pelo contrário. Tinham pessoas que não mereciam nada, mas mesmo assim Deus foi gracioso para com elas. E na graça que receberam de Deus, atuavam. Veja, Deus não faz uma seleção de craques para jogar. Deus usa gente igual a mim e a você. Cheia de defeito, cheia de problema, nas quais a graça atua. Ele nos dá o que não merecemos para fazermos aquilo que Ele quer que a gente faça. Então, os apóstolos atuavam cheios de graça. A igreja atuava cheia de graça. Por que que a igreja era cheia de graça? Verso 32 diz, da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. Isso é o princípio da graça. O dom que eu tenho não é meu. Eu tenho um dom. Eu tenho o dom de pregar a palavra. Eu tenho o dom de me expressar. Mas esse dom não é meu. Esse dom foi Deus que me deu. E Ele me deu pela graça, porque eu não merecia. Então, o que eu recebi, eu dou. O que eu tenho, eu dou. O que Deus me deu, eu distribuo. Entende isso? Por isso a graça opera. E todos operam pela graça. O que você recebeu de Deus, dê. Dê em favor da igreja. O dom que Deus te deu, distribua.
Não seja egoísta. Não considere como seu aquilo que Deus te deu. Nada é nosso, exclusivamente nosso. Tudo é para ser compartilhado, queridos. E aí a graça se multiplica. Porque é um monte de gente que sabe que não merece, mas mesmo assim está atuando pela graça. E Deus está se manifestando por essa graça. E ela está alcançando as outras pessoas em nosso redor. Mas quando somos egoístas e presunçosos de pensar que esse talento é meu, nasci com ele, eu sou o bom, eu sou o cara, queridos, acabou a graça. E realmente aí acabou a graça mesmo, não tem graça nenhuma. E quando não tem graça nenhuma, não tem igreja, amados. A igreja vive pela graça. A igreja é salva pela graça. E nós estamos de pé pela graça. Então é na graça que a gente tem que atuar. E essa igreja era assim, e nós precisamos ser assim também. Atos capítulo 4, verso 34 e 35 diz: pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Veja, o que esse texto está falando? Está falando de solidariedade. Uma igreja solidária é uma igreja que se preocupa com a necessidade de uns dos outros. Como eu falei aqui outro dia, tem gente que confunde esses versículos, né? Diante de uma mentalidade corrompida, adoecida, sempre há alguns que gostam de ser os aproveitadores da caridade alheia. Tem isso? Tem ou não? Tem, infelizmente tem. Dentro da igreja? Sim, dentro da igreja tem também. Não é? Aqueles que não querem nada com nada, mas gostam de receber ajuda, não é? Aqueles que não querem nada com o trabalho, mas adoram uma doação. Tem desse tipo? Tem. Infelizmente tem, mas não era disso que o texto está falando. O texto está falando do reconhecimento de necessidades reais de alguma pessoa. Necessidades reais são supridas porque um é solidário com o outro. Veja, hoje estamos num ambiente em que até para se ajudar, a gente desconfia de tudo e de todos. Por causa do mau comportamento de alguns, não é, irmãos? Por causa dos aproveitadores. Mas a solidariedade não pode desaparecer do meio da igreja. Não é porque alguns são assim que o nosso coração tem que se fechar completamente. Mas também temos que ser diligentes naquilo que fazemos e no que ajudamos alguém. Mas o que o texto está nos dizendo como exemplo, como princípio daquela igreja, o princípio da solidariedade. O princípio de se importar com a necessidade do meu próximo. E isso tem que estar latente no nosso coração. Veja o que diz Gálatas 6:2. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 2. Paulo está dizendo: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Outro dia preguei esse versículo aqui, eu lembro que eu disse, o problema é que alguns querem botar a carga toda na carga do outro, né? E não é isso que a Bíblia está dizendo para fazer. Mas ela está dizendo para mutuamente nós nos ajudarmos. A gente levar as cargas uns dos outros. Não é eu pegar a minha carga e entregar tudo para você, mas é nós levarmos as cargas juntos. Isso se chama solidariedade. Isso se chama ajuda mútua, e isso é um princípio de Deus para a igreja. 1 Coríntios, capítulo 12, 25. 1 Coríntios, capítulo número 12, versículo número 25. Está escrito: para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado, em favor uns dos outros. Veja o que Deus está nos dizendo, irmãos, para que não haja divisão no corpo. E por que divisões aparecem no meio da igreja? Porque não seguimos princípios como esses. Então, com igual cuidado, devemos cooperar, operar juntos, levar cargas uns dos outros, suprir necessidades uns dos outros, e assim não vai haver divisão. Nós teremos que ter cuidado, um em favor do outro. Princípios básicos de Deus para uma igreja saudável, queridos. E veja a igreja também em Atos, como eu disse hoje de manhã, era uma igreja de prodígios.
de coisas boas que Deus fazia. E hoje nós ficamos pensando, por que tantos milagres maravilhosos hoje não estão acontecendo de verdade? Como eu disse de manhã, irmãos, Deus não mudou, o Espírito Santo não mudou. A única coisa que mudou foram os crentes. O que mudou foi a qualidade dos crentes hoje nas igrejas. O que mudou foi a nossa qualidade como cristão, como alguém que é reverente a Deus e a sua palavra. É isso que está faltando, mas o poder é o mesmo. E o poder está disponível para operar da mesma maneira. Abra a Bíblia em Atos 5, capítulo 12, versículo 12, até o 16. Diz assim: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pela mão dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão, mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles. Porém, o povo lhes tributava grande admiração, e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto de homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos sua sombra se projetasse em algum deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Veja agora capítulo 19 de Atos, versículo 1 e versículo 2. Prodígios, maravilhas que Deus fazia naquela igreja. Atos 19, 11 e 12, diz: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia o quê? Milagres extraordinários, a ponto de levarem os enfermos lençóis e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Amados, igreja era uma igreja de poder, de prodígios. A sombra dos apóstolos curava, não é? Isso é real. E esse poder continua disponível. O que mudaram foram os crentes. E hoje o que fazem alguns? Querem imitar isso aqui. Querem fabricar isso aqui. São caras de pau ao extremo, amados. E hoje temos então as campanhas da televisão, onde vemos salafrários vendendo ao povo pedacinhos da sua roupa, lencinhos cheios de suor. Quer um meu? Deixa eu ver aqui, espera aí. Esse aqui cura até câncer. Quer? R$1.000, tá? Por favor. É o que nós estamos vendo hoje, irmãos. Mas está na Bíblia aqui, olha, os aventais de Paulo curavam. A sombra, ainda não arrumaram um meio de vender sombra, mas vão arrumar. Pode escrever o que eu estou te dizendo. Ainda vão arrumar um meio de engarrafar sombra e vender fácil. Olha só, essa garrafa vazia, a minha sombra está aqui dentro. Você não está vendo não, que você não tem fé. Mas está aqui dentro a minha sombra. Vão inventar isso. Vão inventar isso. Só que esse poder é real. Ele existe. Esse poder foi dado aos crentes. Não foi dado só a Paulo, nem a Pedro. Foi dado a mim e a você. O que mudou foram os crentes. A nossa qualidade aqui hoje é diferente. A nossa disposição é diferente hoje. Por isso essas coisas não são tão mais comuns como deveriam ser ainda hoje. Vamos mudar, igreja. Vamos viver nesses princípios. Vamos buscar para nós esses princípios para a nossa vida. Porque essa igreja é a igreja que transtorna o mundo. Foi isso que eu disse hoje num outro texto pela manhã. Abra comigo a Bíblia em Atos 17, versículo 6. Isso aqui é muito impactante, amados. Atos 17, 6 traz um testemunho muito interessante. A Bíblia diz, versículo 6, porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Eles estão falando de Paulo e Silas, que estavam viajando por várias cidades, pregando o evangelho, anunciando a salvação e fazendo prodígios em nome do Senhor. E aí dizem, os que estão transtornando o mundo
acabaram de chegar na nossa cidade. Será que nós estamos, como igreja, transtornando o mundo, irmãos? Como eu disse hoje de manhã, estamos às vezes transtornando no sentido contrário. Estamos deixando as pessoas boquiaberta com a nossa cara de pau, de fazer coisas como essa que eu acabei de citar para você. E o mundo está transtornado, que não aguenta mais ver picareta na televisão dizendo que é pastor. Estão todo mundo transtornado. Enquanto deveríamos estar transtornando o mundo com a manifestação do poder na nossa vida, irmãos. Veja, eu não estou falando nem em milagres. Como eu disse hoje de manhã, o milagre é você. Você é o milagre de Deus. Você que era todo virado e agora está aí convertido, com a vida limpa, liberto. Você é um milagre que as pessoas têm que ver, e quando virem você vão ficar transtornadas e vão dizer: esses caras que estão transtornando o mundo chegaram aqui em São Cristóvão e vamos agora transtornar São Cristóvão, irmãos, porque aqui Deus nos colocou há 15 anos atrás, vencendo todas as barreiras e dificuldades. Chegamos até aqui e ainda não transtornamos São Cristóvão como deveríamos ter já transtornado. Aquela igreja tem algo mais a nos ensinar. Atos capítulo 5, versículo número 28, vamos ler? Atos 5, versículo 28, diz o texto bíblico: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome, contudo, enchestes Jerusalém de vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desses homens. Veja, eles estão repreendendo os apóstolos, dizendo: nós dissemos a vocês para parar de pregar Jesus Cristo, e vocês não somente desobedeceram, como encheram Jerusalém com essa doutrina. Meia dúzia de pessoas, praticamente. Poucos era aquela igreja, comparado ao que somos hoje, irmãos. E esses poucos encheram Jerusalém com a doutrina dos apóstolos. Eu pergunto: enchemos São Cristóvão com a doutrina? Estamos preocupados com a doutrina? Aqui Deus colocou você, para aqui você ser uma bênção. Aqui Deus te plantou como igreja, para aqui você espalhar a doutrina que você tem aprendido e recebido nessa igreja. Aquela igreja era uma igreja que trabalhava, porque a doutrina que eles encheram Jerusalém não foi feita com nenhum tipo de recurso tecnológico como temos hoje. Eles não alugaram carro de som, eles não botaram outdoor, eles não distribuíram literatura em Jerusalém, porque não tinha isso na época. Eles pregaram e a cidade ficou cheia da doutrina, sem internet, sem programa na televisão, sem nenhum tipo de campanha, né? Sem nenhum tipo de propaganda. Jerusalém ficou cheia da doutrina apostólica, porque tinha ali um grupo de pessoas que trabalhava para o Senhor. Versículo 29 continua dizendo: então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Essa era a filosofia de vida deles. Os homens disseram: não preguem. Eles falaram: melhor obedecer a Deus do que aos homens. Por isso que Jerusalém está cheia da doutrina, porque eles não obedeceram aos homens e sim a Deus. Mas para isso tem que ter o que, irmãos? Coragem. Preguei aqui semana passada: coragem. Deus está nos dizendo, como igreja, coragem. Está faltando para nós coragem de pregar, mesmo contrariando as pessoas, mesmo aqueles que não querem ouvir. Pregar, como disse Paulo a Timóteo, quer seja oportuno ou não, mas com até risco. Eles encheram Jerusalém com a doutrina, porque disseram: é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Então, eram pessoas de coragem. Essa coragem, infelizmente, está faltando à igreja. Uma outra característica, penúltima, eu quero dizer a você que a igreja de Atos era uma igreja de oração. Atos capítulo 12, versículo 5 e versículo 12 diz assim:
Pedro, pois, estava aguardando aonde? No cárcere. Mas havia o quê? Oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Pedro está preso no cárcere e a igreja está orando incessantemente a favor de Pedro. Versículo 12 do mesmo capítulo diz assim: considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e faziam o quê? Oravam. A igreja estava lá orando. Pedro está preso, a igreja está orando. Pedro e João curam aquele paralítico, olha lá Atos capítulo 4, a igreja está orando. O chão chega a tremer aonde aquela igreja ora, porque eles perseveram na oração. Lembra da perseverança? Pedro está preso, mas ninguém desistiu de Pedro. Estão lá orando. Incessantemente, como diz o texto. Insistentemente estão lá orando. Pedro está lá no cárcere, mas a igreja está reunida, congregada e orando. Diferença para nós. Quantos hoje se congregam de verdade, amados? Falei isso pela manhã, tenho falado isso à igreja. A importância de se congregar. Quantos de nós nos congregamos? Quantos de nós somos frequentadores eventuais da igreja? Nem sequência damos ao que está sendo ensinado, porque de vez em quando ouvimos alguma coisa. Orar, quantos de nós vêm ao culto de oração? Eventualmente, né? Uma vez na vida está na morte. Cadê a perseverança? Cadê a oração? Aquela igreja orava. E por fim, e mais importante talvez, uma outra característica. Abra Atos capítulo 2, versículo 4. Atos capítulo 2, verso 4 diz a palavra de Deus. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Atos 4, 31. Atos 4, 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios de quê? Do Espírito Santo. E com intrepidez anunciavam o quê? A palavra de Deus. Aquela igreja era uma igreja cheia do Espírito Santo. Isso basta, irmãos. Isso é o suficiente para todo o resto que aqui foi dito. Eles eram tudo isso que eu disse a você, porque em primeiro lugar, eles eram cheios do Espírito Santo. Porque na verdade, antes de serem igreja, já lhes foi derramado o Espírito Santo. Atos 2:4 é o início da igreja. E ali já estavam cheios do Espírito Santo. E é por isso que a gente consegue perseverar na doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas orações, no senso de dever, no trabalho, na responsabilidade. Tudo isso é possível porque estão cheios do Espírito Santo. Querer que alguém que não tem o Espírito Santo faça essas coisas todas é malhar em ferro frio. Por isso, meu amado, o que mais a gente precisa como igreja é sermos uma igreja cheia do Espírito Santo. Porque é Ele que nos vai dar compreensão, é Ele que nos vai dar entendimento, é Ele que vai proporcionar nossa comunhão, apesar das nossas diferenças e dificuldades. Então aquela igreja tinha o que é essencial. E na verdade, o que Jesus prometeu. Ele disse lá em Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em Judéia e Samaria, e até São Cristóvão. Acertou. Viram? Até São Cristóvão, cheio do poder do Espírito Santo. Atos 4:31 diz, tremeu o lugar onde eles reunidos oravam, e o Espírito Santo encheu a vida deles. E eles então pregaram, com intrepidez, anunciaram a palavra de Deus. É isso que estamos precisando. É isso que Deus deseja para a igreja. Não tenho dúvida nenhuma em afirmar isso. Talvez seja essa a igreja dos meus sonhos.
e do desejo de Deus. Que nós sejamos assim, como igreja, nada menos do que isso. Amém? Deus abençoe para você. Feliz aniversário para você, igreja. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Louve a Deus. Vamos ser essa igreja do Senhor. Se você buscar a Deus, você o achará. Se você pedir, Deus dará. A Bíblia diz, Deus dá o Espírito Santo àquele que pede. Peça a Deus para você ser cheio do Espírito Santo e mais vazio de você mesmo. E aí a comunhão será possível e Deus fará muita coisa através da sua vida. O meu coração tem anseio de ver tua glória, enchendo a terra como as águas cobrem o mar. De ver se cumprindo na igreja a promessa que diz: aquele que crê, obras ainda maiores fará. O muito que nós temos visto não passa de gotas diante daquilo que podes e queres fazer. Oh, faz chover, Senhor, águas que reguem a terra, que façam brotar a semente dos frutos de um avivamento. Oh, faz chover, Senhor, atende o teu povo que clama, que anseia por ver o teu braço, agindo com poder e graça em nossa nação. Pai, eu te peço essa noite, juntamente com a tua igreja, que este avivamento chegue até nós, Senhor. Que cada crente teu nesta igreja seja um instrumento nas tuas mãos, cheio do poder e da unção do Espírito Santo, para fazer a tua vontade, para encher São Cristóvão com a doutrina do Evangelho, para fazermos a tua obra nesse lugar. Ó Pai, enche cada coração aqui, ó Deus, nos imbui desse senso de responsabilidade, que temos a responsabilidade de fazer a tua obra nesse lugar, a obra que o Senhor nos deu para realizar, e que todos nós aqui sejamos responsáveis e possamos agir de acordo com essa responsabilidade. Eu te peço, abençoa a igreja, Pai. Obrigado pelo que o Senhor tem feito todos esses anos, mas levanta um povo aqui fiel, cada vez mais, para fazer e anunciar a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Louve ao Senhor. O meu coração tem anseio de ver tua glória, enchendo a terra como as águas cobrem o mar. De ver se cumprindo na igreja a promessa que diz: aquele que crê, obras ainda maiores fará. O muito que nós temos visto não passa de gotas diante daquilo que podes e queres fazer. Oh, faz chover, Senhor, águas que reguem a terra, que possam brotar a semente dos frutos de um avivamento. Oh, faz chover, Senhor, atende o teu povo que clama, que anseia por ver o teu braço, agindo com poder e graça em nossa nação. Oh, faz chover, Senhor,
está no nosso meio, Pai. Glória ao teu nome. Recebe o nosso culto e a nossa gratidão, em nome de Jesus. Que Deus opere através da tua vida. Você seja esse instrumento poderoso nas mãos do Senhor para fazer a sua vontade. Amém?